canal Diário da Lai. Hoje eu vim gravar esse vídeo porque eu não iria conseguir dormir no dia de hoje se eu não gravasse esse vídeo. Faz alguns dias, algum tempinho, Deus havia ministrado algo ao meu coração e eu havia guardado essa palavra, e hoje Deus vem de alguma forma aprofundando mais, né? Essa revelação que Ele me deu. E eu vim compartilhar com vocês a revelação da palavra de Deus acerca de Moisés. Sabe, muitos de nós ouvimos muitas pregações sobre Moisés, e um fato que me chamava sempre a atenção quando eu parei para ler, né, Êxodo e toda a trajetória ali de Moisés, eu pensava assim, gente, mas por que Moisés tinha que bater naquela pedra ao invés de, né, só dar o comando que Deus mandou, sem ferir a pedra? E Deus, né, faria com que a água saísse. Ele já tinha presenciado muitos milagres, ele já tinha vivido tantas coisas. Eu pensei, não é possível que Moisés iria cometer isso como numa questão assim de falta de consciência, sabe? E aquilo me intrigava e foi passando os anos. E um dia ali lavando roupa, Deus falou assim para mim, que Moisés, ele não entrou na Terra Prometida porque Moisés, em nenhum momento, a intenção dele era, de fato, entrar na Terra Prometida. Né? O propósito de Moisés não era, né, entrar na Terra Prometida. O propósito de Deus na vida de Moisés era libertar o povo. E não é só uma libertação, né, de tirar eles do Egito e levar eles para uma terra, né, que Deus preparou. Era uma libertação que começaria de dentro para fora, né? O propósito de Deus através da vida de Moisés era não só libertar o povo, né, mas levar também Moisés a uma intimidade, a um relacionamento tão profundo com Deus que o levaria à eternidade. Porque o sonho de Moisés não era herdar a terra prometida, o sonho de Moisés é ir para a eternidade. O desejo de Moisés é estar na eternidade. Então, meditando sobre isso, eu falei, então já descobri o segredo. Às vezes a gente se angustia tanto quando Deus faz uma promessa pra gente e a gente deixa de viver o hoje já desejando aquela promessa mais do que tudo. Isso faz com que a alma da gente se abata, isso faz com que o nosso espírito fique até perturbado, sempre preocupado, sempre desesperado. Quando Deus vai acontecer? Quando Deus, a gente vai chegar nessa promessa? E isso faz com que a gente se abata espiritualmente. Esse abatimento faz com que a gente comece a voltar à origem do pecado, né? De murmuração, de engano, de mentira, né? E muitas das coisas a gente nem percebe. São atos que vai ficando inconsciente no nosso comportamento, que a gente custa perceber que aquilo é um pecado contra Deus. E isso faz com que a gente se afaste de Deus, perca a vontade de orar, de buscar, né, a presença de Deus. E aí, analisando aqui com Deus sobre Moisés, Deus foi falando tantas coisas que eu já estou assim impactada. Quando Deus mostra a terra prometida para Moisés, ele disse, você não vai entrar. Mas Moisés teve o privilégio de ver a terra primeiro que aqueles, né, que estavam aguardando para chegar naquela terra. E Deus, ele é tão tremendo que olha a intimidade de Moisés com Deus. Você não vai entrar. E eu fiquei perguntando, por que Moisés não brigou, não questionou, não falou, mas Senhor, eu não andei isso tudo, eu não sofri isso tudo para entrar nessa terra? E eu fiquei perguntando para Deus aqui, né, em espírito aqui, eu tô assim, Senhor, mas por que Moisés não falou nada? O Senhor mostrou a terra, ele nem disse nem que, nossa, que bênção, nossa, que incrível. Ele não disse nada disso, irmãos, ele não disse nada disso. Moisés simplesmente olhou e após olhar, Deus recolheu ele. Em paz ele estava, em paz ele ficou, em paz ele partiu. Irmãos, quando Moisés estava diante da sarça, lá em Êxodo 2, 3, Moisés ficou, nossa, que impressionante, a sarça está pegando fogo, mas não queima. Moisés estava querendo descobrir o sobrenatural de Deus. Moisés estava querendo descobrir quem é que está por trás daquela sarça. Sabe, irmãos? E muitas das vezes a gente vai até diante de Deus, em vez da gente, né, estar ali, né, para conhecer o Deus Todo-Poderoso,
o que esse Deus é capaz de fazer, né, por amor aos seus filhos, a gente vai até Deus para pedir coisas que são temporárias. Irmãos, a terra é boa? É. Deus disse que ela manava leite e mel? Sim. Mas, irmãos, isso é o que vai ficar na terra. Isso não é eterno, isso não é para a eternidade, sabe? E eu não estou dizendo que também é um pecado, né, irmãos? Querer, gostar, criar expectativa, né, de receber as promessas e as bênçãos que Deus libera sobre as nossas vidas, porque Ele ama fazer isso e Ele faz porque Ele nos ama mesmo. Só que o nosso coração, irmãos, não pode estar nessas coisas, sabe? Na palavra de Deus diz assim, que eu acredito que foi o salmista que escreveu, que ele iria aguardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Sabe, Moisés passou por poucas e boas, aquele povo todo, liderando aquele povo todo, ele passou por poucas e boas. E eu aprendi uma coisa com Deus, que você não vai chegar na terra prometida enquanto você não estiver preparado para aquela terra também. Porque só Deus conhece o nosso coração, as intenções reais do nosso coração. E mesmo que Ele tenha prometido entrar numa terra e estar numa promessa, se nosso coração não estiver preparado para aquela terra, para aquela promessa, Deus não vai nos deixar entrar, porque Ele conhece o nosso coração e Ele tem mais prazer em salvar a nossa vida do que nos perder para as coisas desse mundo. E o que tem de irmãos, pessoas, né, tão envolvidos, entretidos com as coisas desse mundo, não está escrito, né? E isso faz com que o coração de Deus com certeza se entristeça, né? Por causa de que ele é trocado por tantas coisas temporárias, por tantas distrações temporárias, né? Então, assim, eu fiquei procurando em algum momento Moisés reclamar por que ele não, sabe, exigiu o direito de entrar naquela terra. Mas Deus falou para mim porque o coração de Moisés não estava naquela terra. Ele sabia que era uma promessa. E Deus cumpre o que promete. Mas em nenhum momento ele, com certeza, estava ali orando. Ai, Deus, me leva logo. Faz eu passar dessa fase logo. Leva nós direto para lá. Não. Ele viveu um dia de cada vez. Ele conheceu Deus todos os dias. Ele experimentou de Deus todas as oportunidades que ele teve. E outra coisa que Deus me ensinou. Quando a gente estiver diante, né, do caminho, do chamado, da promessa de Deus, do propósito, a gente nunca vai estar rodeado de pessoas. Deus vai nos ensinar a estar sozinhos, a estar acompanhados, porque Deus conhece o nosso coração e às vezes a gente cobra do outro, né, coisas que não é Deus que deseja para a nossa vida. Sabe, Moisés só andou com quem? Josué. Mas porque ele escolheu? Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Moisés, talvez Josué que escolheu estar com ele e aproveitou todas essas oportunidades. Sabe, porque Moisés, para ele, era suficiente a presença de Deus. Não estou dizendo que a gente vai virar fanatismo, né, gente? Fanáticos, né? De estar só, Deus, Deus, Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Só que em todo tempo a prioridade dele era estar em intimidade com Deus, na tenda, sabe? E sair daquela tenda ali deve que era uma luta, porque era tão bom, com certeza. Então, assim, sabe, eu queria deixar essa mensagem aqui registrada porque realmente Deus, sabe, Ele tem falado muito comigo nesse tempo. Eu também tenho promessas sobre minha vida que Deus tem feito e eu tô deixando muitas das vezes de viver o hoje que Deus me permitiu viver, porque eu já tô sonhando com a expectativa da promessa que ainda nem tá aqui, tá chegando, mas não tá aqui. Então, assim, isso faz com que eu ando ansiosa, com que eu ando preocupada, com que eu ando, sabe, angustiada. E isso faz com que eu deixe de viver, de estar com Deus hoje, já pensando no negócio que é de amanhã. Então, assim, que Deus possa também falar no seu coração, que nós possamos desejar a presença de Deus mais do que as promessas dele nas nossas vidas, que nós possamos desejar mais de Deus do que, irmãos, simplesmente herdar uma terra, gente, que, né, futuramente vai ficar tudo aqui, sabe? Nós não vamos levar nada disso para o céu. Então, que a gente possa desejar o céu assim como Moisés. Ele estava tão envolvido com Deus, com a intimidade com Deus, que não herdar a terra não foi um empecilho para ele ficar instável na presença de Deus.
Porque muitas das vezes as pessoas viram as costas para Deus porque Deus não fez o que ele prometeu quando a pessoa queria que Deus fizesse. Isso é uma meninice, Deus não trabalha nessas coisas e Deus não tem nada a perder, somente nós que viramos as costas para ele. Porque também na própria palavra de Deus vai dizer: se você virar as costas para mim, eu virarei para você. Tem isso na palavra de Deus, sabe? E eu vou encontrar e depois eu vou deixar aqui na edição do vídeo. Se você me abandonar, eu também te abandono. Irmãos, Deus ele é amor, mas ele também é justiça, ele é fogo consumidor. Deus, ele não tem parte com quem não tem parte com ele. Ele ama o pecador, ele não compactua com o pecado de nenhum de nós, sabe? E para estar perto de Deus tem que abrir mão do pecado, sim. Tem que abrir mão daquilo que ocupa o espaço que seria de Deus na sua vida, nas nossas vidas. E não é fácil não, irmão, não vou mentir pra vocês não é fácil não. Porque é muito bom ser preguiçoso, ficar ali à vontade, esparramado. É muito bom só receber tudo na mão, não precisar fazer esforço. Sabe, irmãos, é muito bom, sabe? Acredito que para quem minta, mentir deve ser bom também, é mais confortante para algumas pessoas mentir. Mas isso tudo é pecado, irmãos, isso tudo afasta a gente de Deus. Sabe, deixar de ir na igreja num dia porque tá chovendo é bom também, porque dorme mais cedo ou fica debaixo das cobertinhas, né? Pra quem gosta lá de ficar vendo a TV com a cobertinha. Irmãos, isso com certeza é bom demais. Mas mais do que isso, é muito bom, excelente estar com Deus. Sabe, não queria nem usar essa palavra, um sacrifício. Mas é um esforço merecido, sabe? Que vale a pena. E que depois você até esquece que você foi cansado, que você foi com dor de cabeça, que você foi debaixo de chuva. Você nem lembra dessas coisas. E na verdade tudo isso se torna aquilo que Deus fala em Mateus, um fardo leve. Deus tira o fardo pesado e faz ele se transformar em leve. Porque nada para Deus é difícil. Nada é difícil demais para Deus, sabe? E ele tem tentado transformar nossa mente, conforme Romanos, né? Transformar nossa mente, para que a gente não se conforme com as coisas do mundo, mas que nós sejamos transformados pela mente de Deus. Por quê? Porque na mente de Deus, irmãos, tem jeito para tudo. A fé move montanha. É coisas que não é, às vezes, muitas das vezes, palpáveis, que a gente não consegue pegar, sabe? Mas com a confiança e a fé em Deus, tudo acontece. Tudo acontece. E quando a gente tem esse relacionamento estreito com Deus, essa intimidade, né, aprofundada em Deus, irmãos, dá para viver, dá para passar por tudo que nós estamos passando no mundo, né? É aquela palavra que fala que a gente vai ter muitas aflições no mundo, mas se a gente tiver bom ânimo, a gente vai vencer como Jesus venceu. Sabe, Jesus também lutou. Ele precisou lutar enquanto ele esteve aqui. Mesmo sendo filho de Deus, ele também, né, tomou forma de homem e sofreu as mesmas dores que nós, irmãos. Então a gente não tem desculpa, a gente não tem assim como, né, infelizmente, botar Deus na parede como se fosse injusto o que nós vivemos. Tudo que nós vivemos é consequência do pecado, tudo que nós vivemos é consequência de escolhas erradas, baseadas fora do padrão de Deus. Então, se a gente quer colher coisas boas e de acordo com aquilo que nós estamos plantando, que comecemos a plantar então aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque aí nós vamos colher aquilo que a palavra também promete para nós. E nunca se esqueça, a maior promessa de Deus é que Jesus vai voltar para nos buscar. Independente de tudo que Deus te prometa aqui na terra, a terra prometida, o carro novo, a casa nova, a chave da casa, independente que Deus te prometa saúde, independente que Deus te prometa salvação, libertação da sua família, que Deus te prometa transformar o choro em sorriso, lembre-se, né? O maior presente de todos que Deus pôde nos oferecer é o direito a estar no céu, a eternidade. E nada que Deus possa nos dar aqui na terra, né, possa ser maior do que essa promessa de Deus, né, que ele transformou-nos de, né, filhos dele e como filhos co-herdeiros de Jesus Cristo e herdar aquilo que Jesus também vai herdar no céu, já tem herdado pelo Pai. Então que a gente possa guardar essa maior promessa de todas e viver com esperança no coração, com fé e certeza de que Deus não nos abandona nunca. A gente que vira as costas para Deus e que a gente se mantenha firme,
íntegro como Moisés. Independente de tudo que aconteceu, o coração dele não estava no que Deus prometeu aqui na terra, e sim naquilo que estava lá no céu aguardando por ele. Gente, isso é muito lindo. E que Deus possa abençoar nossas vidas, possa nos ajudar, né, a ter o mesmo desejo que Moisés, de ter a eternidade. E não somente ser, vamos dizer, envolvidos pela promessa e desejar ficar somente aqui e nessa vida aqui terrena, né? Porque Paulo já diz, né, que nós seremos o maior dos miseráveis se nós esperarmos por Cristo somente nas coisas dessa terra, mas não no que está por vir, que é muito melhor e muito maior. Amém? Deus abençoe vocês.